Isso é um resumo do volume 4 da novel de 86. Ele abrange o prólogo e todo o capítulo 1. Vou fazer em partes, e esses acontecimentos são a partir do ponto em que o anime terminou. Ou seja, é uma continuação direta dos eventos que vimos no final da série animada. A história começa com a Lena assumindo o comando do Esquadrão de Ataque Alpha, na Federação Jadiana, enquanto lida com as memórias do passado e a responsabilidade de proteger seu novo esquadrão. Do outro lado temos o Shin, agora um processador da Federação, lutando para encontrar propósito após tudo o que viveu. E o reencontro entre os dois é tão intenso quanto esperado, mas ao mesmo tempo cheio de nuances. Um exemplo que ilustra bem a carga emocional do reencontro é quando Lena entrega uma arma para Shin. Ela encontrou a pistola no campo de batalha durante o resgate da Federação e foi orientada por Shiden, outra integrante do esquadrão, a devolvê-la ao capitão do Esquadrão de Ataque Alpha. O detalhe: Shin ficou visivelmente desconfortável e pálido ao ver o objeto. Não era apenas uma arma qualquer para ele. Era um lembrete físico do peso das batalhas passadas e de sua identidade como o ceifador. Lena percebeu isso quando conectou o objeto com a história de Shin, reforçando o impacto psicológico desse momento. E as emoções não param por aí. Lena, determinada a ser vista como igual por Shin e os outros, se propõe a abandonar o título de Rainha Sangrenta e pede para ser chamada pelo nome. Esse pedido carrega um peso enorme, já que além de romper a barreira simbólica que separava os opressores dos oprimidos, também desafia as tradições militares rígidas da Federação, onde as patentes são estritamente respeitadas. A reação de Shin? Um leve sorriso, algo raro vindo dele, que demonstra sua aceitação e o início de uma relação mais pessoal entre os dois. Outro momento emblemático ocorre quando Lena enfrenta o peso da solidão e desabafa que todos a deixaram para trás. Shin, com a sua frieza característica, mas também com uma honestidade que toca fundo, diz que ela não está mais sozinha e que ele e os outros estarão ao lado dela. É um dos diálogos mais emocionantes da novel, mostrando como ambos, de formas diferentes, carregam cicatrizes profundas tanto físicas, como as marcas no pescoço de Shin, quanto emocionais e encontram consolo um no outro. No esquadrão, o cotidiano é marcado por um equilíbrio entre treinamento, combates e momentos de descontração. Raiden é quem geralmente assume a cozinha, com Theo aprendendo e arrancando risadas ao cometer erros. Kurena e Anju contribuem aqui e ali, e o grupo acaba criando um ambiente mais leve, embora todos saibam que a guerra ainda não acabou. Anju e Theo lidam com o trauma à sua maneira, e Kurena, ainda com sentimentos por Shin, tenta encontrar seu lugar nesse novo ambiente. A dinâmica do grupo é rica e cheia de nuances, desde quem está aprendendo a cozinhar até os debates sobre as diferenças culturais. Agora, sobre os países, temos uma diferença marcante. A República de San Magnolia tratava os 86 como ferramentas descartáveis, confinando-os em condições subhumanas e negando até mesmo sua existência. Os Alba, a raça predominante na República, viviam uma vida confortável, mas artificial. A comida que consumiam era sintética, resultado de avanços tecnológicos, o que os distanciava ainda mais da realidade vivida pelos 86. Um exemplo disso é como muitos Alba sequer sabiam lidar com algo tão simples como um ovo. Eles não sabiam como abrir uma casca e chegaram a perguntar se era necessário usar um martelo para isso. Já os 86, mesmo em condições precárias, às vezes caçavam ou criavam galinhas, demonstrando uma relação mais próxima com a realidade e com os próprios alimentos. Falando em contrastes, os diferentes países e suas alianças também têm papel fundamental nesse volume. Além da República de San Magnolia e da Federação Jadiana, o Reino Unido de Rua Gracia surge como um aliado promissor, enviando apoio estratégico e tropas voluntárias. A aliança mantém uma posição de vigilância contra a Legião enquanto a coalizão de países ocidentais luta para manter suas fronteiras seguras, que eu acredito ser o mesmo que a aliança junto dos outros 3 países. Cada nação traz suas próprias motivações e tensões para a história, ampliando o escopo político e militar do mundo de 86. Essas alianças mostram que, apesar das diferenças, há um esforço conjunto para resistir à ameaça da Legião.
mesmo que nem todos os envolvidos tenham as mesmas prioridades. No centro disso tudo estão os processadores e suas armas, cada uma carregando significados próprios. Shin, como líder, continua a carregar o peso do esquadrão e de suas decisões, enquanto Shaiden traz uma perspectiva mais combativa e direta. A dinâmica entre eles, junto aos outros membros, reflete a luta contínua para se manterem unidos diante de um inimigo implacável e de seus próprios demônios internos. Por fim, a novel apresenta o panorama político da Federação Jadiana e as tensões ainda existentes com outros países. Mesmo com as conquistas militares contra a Legião, a luta está longe de acabar, e os preparativos para novas batalhas são constantes. Nesse cenário, as sementes de um futuro romance entre Lena e Shin começam a germinar, mas de forma sutil, com gestos e palavras que carregam significados profundos, como o momento em que Shin pega uma mecha do cabelo de Lena e, com um tom preocupado, pede para ela abandonar o uniforme preto e a mecha vermelha, símbolos de um fardo que ela não precisa mais carregar. E finaliza com a Lena caindo na gargalhada por uma última conversa que teve com o Shin. Resumindo, o começo do volume 4 aprofunda os traumas e relações dos personagens enquanto expande o mundo de 86. Se você, assim como eu, ficou com saudade após o final do anime, essa novel é uma continuação que não decepciona. E isso é só o começo. Ainda tem muita coisa para acontecer nos próximos capítulos. Fiquem de olho, porque essa história só fica melhor. Era isso, deixe a sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim eu vou continuar fazendo mais vídeos desse tipo para vocês.